Olá, estamos ao vivo na nossa série de lives escolhas, fechando a semana. Bem-vinda você que está entrando agora e assistindo esse vídeo gravado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua virada de ano, né? E eu quero falar com você hoje sobre passado, presente e futuro. Eu estava aqui já na live, mas entrou o AirPods do meu filho, conectou aqui, eu tive que sair. Meu filhão Lucas sempre presente aqui comigo, prestigiando a live, né? Então hoje eu quero conversar com você que vai entrando sobre passado, presente e futuro. Eu estava hoje, né, vendo umas fotos antigas, vendo uns vídeos e pensando no passado, pensando nos acontecimentos de 2022. E eu encontrei no meio das fotos e dos vídeos uma viagem que eu fiz para Israel. E nessa viagem nós paramos nos Estados Unidos e fomos para Nova York. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, é tão bom se no passado a gente só tivesse boas lembranças e aprendizado, né? Mas nem sempre é assim. Em relação a essa viagem especificamente, eu lembro que a gente passeava, né, por lugares ali em Nova York que antes para mim só era comum ver em filmes, e isso foi muito emocionante. Então rever essa parte do meu passado hoje foi muito agradável. Mas nem sempre é agradável a gente ter contato com situações dolorosas do passado. Então hoje a gente está aqui na véspera, né? Às portas de receber um novo ano. Então é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre passado, presente e futuro. E a proposta dessa aula de hoje, dessa live de hoje, como você queira chamar, é você realmente escolher deixar no passado, deixar para trás tudo que não cabe mais levar, tudo que tem roubado a tua paz, sabe? Tudo que é impedimento para você, inclusive, viver um novo tempo. Então eu quero te convidar a ficar aqui, a anotar o que você puder, aquilo que de repente você sentir aí, né, no seu coração. Puxa, eu posso fazer isso aqui por mim. Isso aqui pode ser uma virada de chave na minha vida. Isso aqui pode mudar a minha forma de viver. Isso aqui pode mudar a minha forma de existir. Porque, gente, caminhar carregando o passado nas costas é caminhar carregando um peso que Deus não tem nem para mim e nem para você levar. Então eu quero hoje te trazer, né, a consciência do teu passado, onde você deve deixar o teu passado, onde deve estar o teu presente e o teu futuro, qual o lugar que ele deve ocupar aí dentro de você, qual é a tua perspectiva de futuro. Então a gente vai primeiro falar de passado, tá bom? Porque quando a gente vive muito no passado, a gente é tendenciosa a viver muitas lembranças dolorosas ou a ficar presa a um passado glorioso. O que é o passado glorioso? É quando você olha e pensa, como eu era feliz, eu tinha, eu podia, eu fazia. E aí, enquanto você está presa ao passado, no que você tinha, no que você podia, no que você fazia, você deixa de viver o presente, de conquistar no presente, de fazer no presente o que só você pode fazer por você. Então eu quero começar já te convidando. Que tal você escolher deixar no passado tudo que tem que ficar para trás? Que tal você olhar hoje com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, mas fazer a escolha de deixar o passado no lugar dele, de deixar para trás, por exemplo, como eu falei ainda há pouco, tudo que rouba a tua paz. Porque se rouba a tua paz, eu quero te dizer, custa caro demais mesmo. Então para pensar, se essa situação que eu já carrego comigo durante tanto tempo tem roubado a minha paz, custa caro demais, porque me faz viver presa a uma falsa realidade, a uma realidade que não é mais a minha realidade atual. Então a primeira escolha que você pode fazer é deixar para trás o que tem roubado a tua paz. Escolher realmente deixar em 2022 tudo aquilo que tem perturbado a tua cabeça, que tem entristecido o teu coração. O que mais que você pode, por exemplo, deixar para trás?
Você pode deixar para trás tudo que não cabe mais levar com você. Quantas vezes a gente insiste, né? Ao longo da semana, eu conversei com vocês. Quantas vezes vou falar de mim, quantas vezes eu insisti em levar comigo situações, lembranças, pessoas que não cabiam mais na minha vida, que era de fato para eu deixar para trás. E eu sempre gosto de esclarecer que isso não se trata de você quebrar relacionamentos, às vezes até é preciso. Mas cuidado para você não ser indelicada, para você não ser grosseira, mas você fazer um certo distanciamento geográfico, sabe? Para que você não leve para 2023 o que você deve deixar no passado, o que não cabe mais levar. E uma terceira situação é você parar e pensar: o que eu vou deixar no passado? De repente você vai deixar no passado tudo que é impedimento. Impedimento para quê? Para você viver um novo tempo. Eu gosto muito de uma passagem na Bíblia que diz que não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Muitas vezes Deus tem bênçãos novas para entregar para mim e para você. Mas a gente está tão cheia, sabe, de situações do passado, de lembranças dolorosas, de amargura, de mágoa, de rancor, que a gente não consegue receber o novo de Deus. Então essa é a proposta, deixar no passado tudo que é impedimento para você viver o novo tempo. Reflete, sabe, você tem ainda amanhã, o dia todo para você pensar: puxa, antes do ano acabar, o que eu vou deixar no passado? E eu sugiro para você, deixe no passado, deixa lá no passado. O passado é um lugar onde a gente deixa o que tem que ficar. Então olha para a tua vida e pensa: o que eu posso deixar no passado? O que tem que ficar no passado? O que eu não vai permanecer comigo em 2023? Eu estava aqui pensando, puxa, em mais um dia e algumas horas, 2022 vai terminar. Pelo calendário romano, 2022 vai terminar. E aí eu quero te dizer que quando a folhinha virar, o passado vai ser literalmente apenas passado. E eu quero te convidar a você pensar no passado como se fosse uma folha. Imagina aí que você tem uma folha. Vou pegar aqui um caderno. O meu tá todo escrito, né? Porque eu sou muito apaixonada por caderno, por agenda. Mas imagina que você tem uma folha, um caderno, uma folha com vários pontinhos ali. Vários pontos aqui nesse caderno. E esses pontos, imagina que são situações, acontecimentos, adversidades, alegrias, momentos bons, momentos ruins que você viveu. Tudo isso, todos esses pontinhos, eles fazem parte da tua história. E alguns deles devem ser guardados com muito carinho. O que você vai guardar com carinho? Você vai guardar com carinho tudo aquilo que quando você olha te traz boas recordações. Porque muita coisa que aconteceu na tua vida desde a tua infância até aqui, e especificamente no ano de 2022, aconteceram muitas coisas boas, mas às vezes a gente está tão presa às dores, né, os traumas que a gente viveu, que a gente não consegue ver o que tão bom aconteceu. Então pega todos esses pontinhos de momentos agradáveis, de lembranças agradáveis que você tem e leva com você para 2023. Mas pega esses outros pontinhos que não foram tão bons assim e não descarta totalmente sem antes parar e pensar: que aprendizado eu posso trazer para a minha vida com tudo isso que aconteceu. E aí, depois que você faz essa autoanálise, essa autorreflexão, é hora de você pensar: ok, quanto ao que não é bom, eu não posso esquecer. Aconteceu. Deus não nos dá amnésia, a gente continua lembrando. Mas eu não posso esquecer. Eu posso fazer o quê? Eu posso ficar com o aprendizado. Eu deixo no passado a dor, eu deixo no passado a mágoa, eu deixo no passado o rancor e eu levo para o futuro, eu levo para o meu presente, para o meu amanhã, os aprendizados que ficaram. Sabe por quê? Quando a gente, por mais que a situação tenha sido desagradável, a gente guarda, a gente traz com a gente o aprendizado, a gente não comete os mesmos erros do passado.
Por isso que a gente não deve só sair querendo fingir que a gente está esquecendo tudo, porque a gente não esquece. A gente não esquece. E eu sei que na maioria das vezes não é assim que a gente procede. Durante muito tempo da minha vida eu guardava situações do passado que só me faziam mal, que me faziam sentir vergonha, ou que me faziam sentir medo, ou que me faziam me depreciar ou me vitimizar. Então, quando eu venho hoje aqui te fazer esse convite de você deixar no passado o que tem que ficar no passado e realmente buscar e trazer o aprendizado, é para você não fazer como eu já fiz durante muito tempo com os meus erros, para você não seguir, sabe, arrastando o passado, porque senão a gente acaba arrastando o passado e mantendo o passado vivo no nosso presente. E nós não podemos mudar o passado. Não tem como você mudar o que aconteceu com você. Eu não tenho como mudar o que aconteceu comigo. Eu não tenho como mudar o que eu vivi. Você não tem como mudar o que você viveu. Mas você pode escolher hoje deixar no passado o que verdadeiramente tem que ser deixado. E aí, isso só você pode saber, só você tem como fazer uma autoanálise da tua vida e pensar, realmente isso aqui eu não vou levar. Você pode olhar para a tua vida e pensar assim, puxa, em 2022 foram inúmeros acontecimentos. Nós já conversamos aqui sobre isso em outros momentos. Nem todos os acontecimentos são bons. Alguns acontecimentos são bem ruins, não é? Bem ruins. Mas você também tem que parar e pensar, peraí, mas muita coisa boa também aconteceu. Muitos acontecimentos extraordinários eu posso dizer que eu vivenciei na minha vida. E olha, eu vou ser bem sincera com você. Tá te falando tudo isso não é tão fácil. Hoje pela manhã eu não tive uma manhã muito fácil, sabe? E por mais que eu trabalhe muito a minha mente, que eu trabalhe as minhas emoções, eu não tenho como esquecer que nesse ano de 2022... de dezembro de 2021 até junho, que foi dia 8, quando meu pai faleceu. Puxa vida, foram 7 meses muito desafiadores, muito dolorosos. Mas mesmo assim, eu não posso ser ingrata e não reconhecer que apesar da dor, Deus também manifestou o seu amor, porque Deus, ele é bom, Deus, ele é amor, Deus cuida de cada uma de nós. E eu estou aqui hoje porque eu sei que nós somos, pela nossa natureza, nós somos tendenciosas a muitas vezes esquecer das coisas boas, a olhar realmente só para as coisas ruins, só para aquilo que está doendo, que está apertando o nosso coração. Mas quando a gente só olha para as coisas ruins, sem perceber, a gente pode ser a maior vilã de nós mesmas, sabe? Fazer muito mal para a gente. Eu converso com muitas mulheres, com muitas líderes, né? Mulheres que são líderes em igrejas. E às vezes elas falam para mim da dificuldade que é para elas mesmas, né? Às vezes cuidam tanto de outras mulheres e às vezes não param para ter um tempo elas com elas mesmas, fazendo ali uma autorreflexão e parando para pensar, caramba, e o que eu vou deixar aqui também? Será que eu vou seguir com toda essa bagagem, com todo esse peso, com toda essa dor no meu coração? E eu quero te dizer hoje, independente da posição que você ocupa, seja você líder de igreja, seja você uma pastora, seja você uma profissional liberal, seja você uma dona de casa, seja você uma aposentada, eu não sei qual é a tua profissão, o que você faz na sua vida, mas eu quero te dizer, é muito bom a gente saber que a gente tem, da parte de Deus, uma capacidade extraordinária de poder não esquecer o passado, mas reter do passado o aprendizado e deixar no passado o que tem que ficar no passado. E gravar nas tábuas do nosso coração as boas lembranças, o aprendizado, porque é isso que a gente deve recordar, é isso que a gente deve reviver, é isso que a gente deve falar. Nós temos essa capacidade da parte de Deus. Nós temos essa capacidade de entender, sabe? Que a gente pode deixar que aquilo que vai interferir com o nosso presente ou com o nosso futuro, aquilo que vai interferir da gente viver um amanhã de esperança, não siga com a gente. E essa é uma escolha que só você pode fazer.
Por isso eu quero te convidar, antes do ano acabar, antes de 2022 terminar, escolhe parar e falar, não, eu vou deixar no passado tudo que tem que ficar no lugar onde tem que ficar. Eu não vou levar para o meu presente essa situação mal resolvida. Eu não vou levar. Então, para pensar o que você tem que resolver aí na sua vida. O que te marcou negativamente? Para pensar, porque só você sabe. As pessoas podem até saber, você pode ter compartilhado com alguém, olha, isso aqui me marcou negativamente, mas no fundo mesmo, só você sabe a dor que isso te causou. Só você sabe as noites de sono que você perdeu. Só você sabe o rancor que de repente pode ter sido guardado aí no teu coração, ou a mágoa, ou a ira. O que te marcou? O que te marcou negativamente? Nós conversamos, a nossa primeira live foi sobre ressignificar. Pega esse acontecimento e, sabe, vai ali, tenta ressignificar. Se você tiver dificuldade, assiste a live que ficou gravada sobre ressignificar. Porque só quando você ressignifica um acontecimento, só quando você ressignifica um fato, você pode se reinventar novamente e você está pronta para recomeçar. Mesmo com defeitos, mesmo com dificuldades, você consegue pensar, puxa vida, isso aconteceu, Deus foi comigo e eu vou me permitir fazer uma viagem agradável no tempo. Eu vou ter que ver algumas coisas, mas eu também não vou ficar esperando que alguém me estimule a seguir o meu caminho. Eu vou fazer uma viagem no tempo, vou olhar para o meu passado, vou ver quais são os aprendizados que eu tenho que guardar no meu coração e eu vou ser a pessoa que vou me estimular a cada dia conquistar mais. Porque às vezes uma das nossas grandes falhas é a gente ficar ali, sabe, o tempo todo querendo que alguém nos estimule, querendo que alguém nos dê a mão. Eu sempre falo, é maravilhoso quando alguém nos estende a mão. Mas quantas vezes alguém nos estende a mão e nós perdemos aquela oportunidade por conta da dor no nosso coração, por conta de não conseguir ver o que Deus está fazendo ali diante de nós. E aí a gente pensa, se alguém me estimulasse, eu ia conquistar. Não, seja você a sua maior estimuladora. Que quando você olhe para o seu passado, depois de fazer uma autorreflexão, o teu passado possa servir para gerar em você aprendizado. Que você possa olhar para o teu passado e pensar assim, o meu passado, ele vai ser lembrado com respeito e com amor. Eu tive alguns erros, sim, eu errei, mas eu aprendi com esses erros, então eu vou lembrar disso com amor. Agora, se o teu passado, ou aquilo que no teu passado te causou muita dor, resolve para você não seguir com rancor, porque não vale a pena. Para e faz uma reflexão diante de toda e qualquer situação. Por mais difícil que pareça ser, eu posso te afirmar, é mais fácil deixar o passado para trás e seguir em frente com leveza e paz do que levar tudo isso para o teu presente, para o teu futuro e não conseguir ter uma vida realmente como Deus tem para você viver. Então faz essa reflexão. Tem uma passagem que eu gosto muito, muito mesmo, que está lá em Filipenses 3, 13 e 14, se não me falha a memória. Às vezes eu não sou muito boa de endereço, tá, gente? Tanto na Bíblia como às vezes endereço físico, geográfico mesmo. Mas Filipenses 3, eu lembro que uma vez eu fiz uma ministração que em breve eu vou compartilhar com vocês. Eu lembro que o tema dessa ministração que eu fiz foi Desapegando-se do Passado. Como Deus falou comigo em cima de Filipenses 3, 13 e 14. Eu imagino que a maioria de vocês deve conhecer. É aquele versículo que Paulo diz, 2 versículos que Paulo diz assim, olha, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me do passado, eu avanço para as que estão diante de mim, que fala de presente e de futuro. E aí ele diz, e eu prossigo para o alvo, né? Que é a fim de ganhar o prêmio celestial, ou prêmio da soberana vocação, eu não sei como é que tá aí na palavra
na sua tradução bíblica. Mas ele diz, olha, uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Esse esquecer não é esquecer de amnésia, não é esquecer de nunca mais lembrar, mas é esquecer na questão de resolver, sabe? De seguir limpa, de seguir sem mágoa, sem rancor, sem tristeza, sem dor. Eu imagino, não sei se você era uma criança muito peralta, mas eu era. E eu lembro que uma vez eu peguei uma queda de bicicleta e assim, abriu uma cicatriz, abriu um corte assim grande na minha coxa. Eu tenho essa marca até hoje. E esses dias eu estava caminhando e pensando, eu tenho essa marca no meu corpo. É uma cicatriz, ela está aqui na minha coxa, mas quando eu olho para essa cicatriz, eu não sinto mais dor. Doeu muito quando eu era criança, mas hoje não dói mais, hoje só traz a lembrança. E mesmo quando eu conto, eu não sinto mais a dor. É mais ou menos assim com o nosso passado. Você não vai esquecer do que te aconteceu e que foi ruim ou que te marcou negativamente, mas você vai olhar e uma vez que você já resolveu, como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, não trazendo comigo o rancor, não trazendo comigo a dor, não trazendo comigo aquilo que vai me fazer mal, você vai olhar para essa cicatriz do passado, que nem uma cicatriz na coxa, e você não vai mais ter dor. Você vai só lembrar que um dia aconteceu. Então o passado, ele devia... Eu penso assim, gente, o passado devia ser assim. Ele deveria ficar no meio da nossa história. Para pensar nisso. O passado no meio da minha história sempre vai estar ali na minha história. Ele vai estar guardado com carinho aqui na minha memória. Vai estar guardado com carinho aqui na minha memória pelas boas recordações que eu tenho. Quanto aquilo que foi doloroso, que foi dolorido, que me trouxe dor, que me marcou negativamente, eu vou pedir a Deus que pela misericórdia dele eu consiga reter os aprendizados. Porque como eu falei ainda há pouco, eu sei que na maioria das vezes não é assim. Eu sei que na maioria das vezes o passado ele continua muito vivo no nosso presente. E isso é muito ruim. É muito ruim. O passado no meio da minha história, exatamente. É muito ruim quando o passado continua vivo no presente, marcando a gente com muita dor. Imagina um passado que atormenta, um passado que fica te dizendo o tempo todo que se você carrega a dor do passado, se você não carrega apenas o aprendizado, mas com o aprendizado você também traz a dor, é como se o teu passado ditasse o teu presente. Ele está te dizendo assim, eu estou aqui e você não vai conseguir viver bem o teu presente e muito menos vislumbrar o teu futuro de esperança. É assim quando a gente não consegue remover a dor do passado. É assim quando a gente não consegue ficar apenas com as boas lembranças e com o aprendizado. Só que eu quero te dizer, você não precisa ser escrava do teu passado. Você não precisa. Quem falou que você não pode mudar? Quem disse que você não pode se transformar? Nós acabamos de ver aqui. Paulo diz, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Então você não precisa ficar presa ao seu passado. O teu passado fica ali no meio da tua história. Eu sei que final de ano traz muita melancolia, eu sei disso. Mas eu quero te dizer, e se você trocar essa melancolia toda por uma poderosa reflexão, para você parar e pensar o que eu posso mudar? E essa mudança, se eu faço uma boa reflexão sobre essa situação que eu errei, no meu passado, que eu fiz com alguém, que eu fiz comigo mesma, que fizeram comigo, e se eu faço uma boa reflexão? Eu não vou apenas mudar, eu vou mudar e eu vou, da parte de Deus, ter o poder de me transformar. E é assim que eu quero que você veja, que você olhe para o seu passado com essa consciência. Eu tenho pensado muito, gente, muito mesmo, sabe? Sobre o fato de que não é apenas um ano que está acabando. Se a gente quiser, o ano pode acabar e a gente pode deixar nesse ano que está acabando os inúmeros acontecimentos também que nos marcaram negativamente e deixar para trás.
E como eu falei, você não vai esquecer, mas você vai lembrar, vai trazer o aprendizado, mas você vai se recusar a manter o rancor ou a dor aí no teu coração. Porque para entender, para ter essa consciência sobre o passado, você tem que ter muito claro na tua mente que o que passou, passou. Ah, mas isso é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Porque quantas vezes eu sei que o que passou, passou, mas eu ainda trago a dor do que passou, que na verdade não passou. Então essa consciência a gente precisa ter. O que passou, passou. Nunca mais vai poder voltar atrás. Nunca mais. Então a gente só tem que levar com a gente realmente o que vai nos fazer bem. E eu quero afirmar para você o que eu te disse anteriormente. Nós temos da parte de Deus essa capacidade. Gente, é uma capacidade extraordinária de gravar o passado, de recordar, de reviver, de falar, mas também de deixar o que a gente viveu na questão do que nos marcou negativamente, para que a gente busque ser realmente a mulher que Deus nos criou para ser. Sabe, viver o hoje, não pensar, mas lá atrás eu tinha, lá atrás eu fazia, lá atrás acontecia, mas o que acontecia lá atrás passou. O que você fazia lá atrás passou. O que passou, passou. Então, por favor, faça essa escolha por você. Antes do ano acabar, para um pouco, para deixar o passado no lugar onde ele tem que ficar. Ressignificar o que te marcou negativamente. Lembra que eu falei? Fazer uma viagem agradável no tempo. Porque não vai ser agradável eu lembrar de algumas coisas que me causaram dor. Mas se eu vou ter aprendizado, eu tenho que entender. Nada aconteceu por acaso. Você tem que ter essa consciência. O passado, o que o passado tem? Por que Deus me permitiu viver tudo isso? Às vezes Deus nem queria que você vivesse ou que eu vivesse. Nós mesmos nos metemos numa fria. Mas já que eu vivi tudo isso, o que eu vou fazer agora com esse passado? Eu vou deixar que esse passado gere em mim aprendizado. Eu vou olhar para esse passado e vou falar, ok, aquilo que foi bom vai ser lembrado com amor. Eu vou lembrar com amor, eu vou lembrar com gratidão. Mas também, se me causou dor, eu vou fazer como Paulo. Eu vou me esquecer na questão de colocar cada coisa no seu lugar. Não esquecer de esquecimento. Mas eu vou resolver a questão da bronca. Eu vou resolver a questão da dor. Eu vou resolver a questão do rancor. E eu vou deixar o passado no lugar onde ele tem que ficar. Porque, queridas, eu posso dizer para vocês, diante de qualquer situação, e por mais difícil que seja, ou que pareça ser, pode confiar no que eu vou te dizer. É mais fácil deixar o passado para trás do que seguir em frente com esse passado, carregando esse passado nas costas. Porque quando você deixa o passado para trás, as dores, tudo isso que a gente já conversou, o que vai acontecer? Você vai conseguir seguir a sua vida com leveza e com paz. E só quando você consegue seguir a sua vida com leveza e com paz, aí sim você está pronta para viver o presente. Como é que eu sei disso? Porque durante muito tempo da minha vida eu vivi presa ao passado. Engraçado, não era um passado de dor, sabe? Era um passado glorioso. Eu pensava no que eu tinha e eu já não tinha mais naquela época. O que eu fazia e que naquela época eu também não podia fazer. O que eu conquistei, mas eu tinha perdido. Então isso era presa a um passado glorioso. E presa ao passado, seja ele doloroso ou glorioso, a gente não consegue viver bem o momento presente. Então eu quero que você faça um compromisso com você. Deixa no passado tudo que tem que ficar de lado. E aí eu quero conversar um pouco com você sobre o presente. Para mim, o fato de estarmos vivas já é um grande presente da parte de Deus, né? Afinal de contas, a gente vai poder, pela misericórdia do Senhor, fechar 2022 e receber 2023. Então, isso é um grande presente. Eu já falei em muitas lives, eu sempre falo isso. Quando a gente acorda, literalmente, a gente recebe da parte de Deus um presente. Que presente é esse? O hoje, o agora. Este momento que nós estamos vivendo. Este momento.
E 2022, eu não sei se foi um ano atípico para você. Para mim foi um ano muito desafiador, como eu já falei, foi muito difícil. Mas eu decidi que eu iria fazer algumas perguntas para mim. Por exemplo, quando eu queria ficar muito triste, né, muito arrasada pela morte do meu pai, e claro que eu me permiti viver meu luto, sentir a minha dor, chorar e tudo, porque emoções, Deus criou emoções para que sejam sentidas e não escondidas e fingidas, né? Dizer que eu não sinto é uma maior bobagem que a gente pode fazer. Se a gente está sentindo, a gente tem que dizer que está sentindo. Mas eu às vezes queria ficar ali naquele momento de dor. E eu não sei se você viveu a perda de um familiar, de um ente querido, ou se você viveu outras perdas, porque a dor sempre vai doer, gente. Dor, dói, não interessa, sabe? Para algumas pessoas, às vezes não é uma morte física, mas é uma outra morte. Às vezes é uma morte espiritual, às vezes é uma morte emocional. E sempre que eu sentia isso, que eu queria ficar presa, que eu queria voltar lá no passado, eu olhava para mim e eu dizia, ok, eu estou sentindo essa dor, é uma emoção, eu vou me permitir sentir. Deus criou as emoções para serem sentidas, mas eu também vou me fazer a seguinte pergunta: quantas vezes, em meio aos desafios que eu já vivi, quantas vezes eu ficava olhando para mim e eu pensava, o que eu posso agora, nesse momento presente, como é que eu posso usufruir o melhor desse momento? Eu estou sentindo dor, eu estou com muita tristeza no meu coração, eu estou decepcionada com a vida, sei lá o que você sentiu, eu sei o que eu senti. Mas aí eu parava e eu dizia, como é que eu posso usufruir desse momento presente? Porque Deus, ele é muito misericordioso, Deus, ele é muito bom. E se ele me permitiu viver o momento presente, é porque com certeza ele tem um objetivo na minha vida. Então eu sempre ficava ali, sabe, me auto-ministrando, falando para mim, não era fácil. Mas eu olhava para mim e eu falava, ok, o que eu posso fazer para viver agora esse momento presente? Compartilhei uma experiência com vocês na segunda-feira sobre isso. E aí quando a minha mente queria divagar, porque era muito fácil eu divagar, eu ficar pensando em outras coisas, aí eu falava, não, peraí, quantas vezes hoje no presente eu estou presente? E aí eu falava, Deus, me ajuda a viver o momento presente, me ajuda a estar aqui, me ajuda a conseguir viver tudo isso sem ficar presa apenas à dor, sem ficar presa apenas a esse sentimento ou a essa emoção. E aí, como eu falei para vocês, eu acordava muitas vezes e eu pensava, se eu acordei hoje, e eu estou viva e glória a Deus por isso, que eu não apenas acorde, mas que eu tenha um despertar e que eu viva o presente. Então eu quero te dizer, estar viva é um presente. Você estar aqui é um presente, não porque você está comigo, mas porque você está viva, porque você tem o poder de entrar numa live, assistir um vídeo, fazer o que você quiser. Então experimenta, sabe, abrir os teus braços com gratidão, para receber mesmo esse momento, para se alegrar, para se alegrar com a bondade de Deus, porque Deus é bom, porque Ele cuida de você, porque mesmo quando eu não reconheço, ou mesmo quando você não reconhece, ainda assim, diariamente, Deus não deixou de conceder para mim e para você o dom da vida. E isso é extraordinário demais, Deus. Eu estava ontem, gente, caminhando e pensando, né? Na verdade, na quarta-feira, eu inclusive fui orar e acabei orando assim, falando, né, para ali, para os nossos discípulos da nossa confraternização, como Deus é incrível, né? Deus, ele é o Criador. Normalmente, Deus me deu escolhas, né? E eu me considero a idealizadora do escolhas. E aí, eu estou aqui hoje fazendo essa live, né? Vamos supor, eu criei escolhas. Deus me deu e eu estou desenvolvendo o trabalho como escolhas. Só que é interessante porque a gente não fica dentro do negócio, entende? Se eu criasse, por exemplo, esse copo aqui, com água, vou até aproveitar para beber. Se eu criasse esse copo ele não ia depender de mim, porque ele é um objeto. Mas Deus, ele nos criou como criador. Ele não precisava ter nos criado. Por isso ele fala, né?
Vocês são a escolha do meu coração. Eu escolhi vocês. É lindo demais esse texto lá em João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E eu designei vocês para darem fruto. E além de Deus ter nos criado, Ele ainda vive dentro de nós. Meu Deus, é algo muito, muito, muito fenomenal. Então, para pensar, você não é qualquer mulher, você não é qualquer pessoa, você é a escolha do coração de Deus. Estar viva neste dia é um presente, nesse momento é um presente. Então, eu quero te dizer, por favor, faça um bem para você, viva o presente. Não fica com o teu passado aqui no teu presente, entende? Carregando o teu passado, vive o presente. Celebra o presente, se alegra por você estar viva. Olha para você e pensa assim, eu mereço estar presente no presente. Eu não sei quantas de vocês estão lá no canal do Telegram, mas todos os dias, basicamente, eu deixo um áudio ali no canal do Telegram. E esses dias eu coloquei, algo que me marcou muito, que é quando lá no livro de Gênesis, na Bíblia hebraica, diz assim, que Jacó entrou na cidade de Salém, mas a Bíblia hebraica diz, ele entrou íntegro, e íntegro fala de entrar inteiro, de entrar completo, de entrar pleno, depois que ele resolveu a bronca dele lá com Esaú, porque ele tinha uma bronca com Esaú. Então isso é viver o presente. Viver o presente é estar íntegra, estar inteira, estar completa. Não é estar perfeita, nunca seremos perfeitas, mas estar constantemente em busca de aperfeiçoamento. Então esteja presente no presente, esteja íntegra. Eu sempre penso, eu sempre gosto muito de pensar em passado, presente e futuro. E quando eu penso no presente, eu falo, caramba, em uma fração de segundo. Para pensar nisso. Em uma fração de segundo. Gente, uma fração de segundos, o presente vira passado. E quando o presente vira passado, a única coisa que fica é o que você viveu de verdade no presente. É isso mesmo. É uma escolha viver o presente, entender, você é a escolha do coração de Deus. E numa fração de segundos, passa tudo. Numa fração de segundos, o presente vira passado. Daqui a um segundo, tudo que eu estou falando aqui já virou passado. É assim que Deus faz. Deus criou o tempo presente, passado e futuro. Então você pode olhar e falar assim, caramba, então eu posso viver no presente. Eu posso agora escolher viver o momento presente. Sabe, é tão lindo, quando você abre ali aquele presente que está embrulhado e você descobre o que tem ali dentro. É mais ou menos assim que Deus faz com a gente durante o dia. Ele nos dá um dia com 24 horas para a gente desembrulhar. Então pensa nisso e escolhe em 2023 ter uma vida mais presente no presente. Seja nas horas que restam, a gente tem ainda um restinho de hora agora e amanhã um dia de 24 horas. E aí a folhinha vai virar e a gente vai entrar em 2023. Então restam 25 horas, digamos, para encerrar 2022. E você vai receber de presente 2023. Faz essa escolha por você. Escolha em cada momento presente, o máximo que você puder estar presente. Porque na maioria das vezes a gente está num lugar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E assim é o sistema, é a nossa vida, é o mundo, é a geração que a gente vive hoje. Às vezes é preciso realmente estar fazendo várias coisas, Às vezes é preciso, mas às vezes não. Às vezes a gente consegue estar no momento presente. E eu quero te falar como uma pessoa extremamente acelerada que eu já fui, ainda tenho muita coisa a melhorar e a transformar, que você pode treinar até virar um hábito. Sabe, das coisas mais simples, vou te dar um exemplo. Quando você vai ler a Bíblia, é muito diferente quando você lê a Bíblia, por exemplo, no papel e você lê no seu celular. Porque quando você está lendo no papel, você consegue estar presente apenas lendo a Bíblia. Quando você está lendo no celular, você se esforça para estar presente, mas chega uma notificação do WhatsApp, chega uma notificação do Telegram, chega uma notificação do Instagram, e aí você vai se dispersando. Então para pensar nas mínimas coisas.
o quanto de fato você está presente no presente. Eu estava um dia anotando, quase escrevendo sobre o presente. Eu lembro que eu escrevi: o presente é o momento para a gente brilhar. Porque observa que às vezes a gente vai num lugar e a gente não aproveita aquele lugar. E aí depois que passa a gente pensa: poxa, eu podia ter feito assim. Poxa, eu podia ter conversado mais com fulana. Poxa, eu podia ter feito assim, assado, cozido. O presente é o momento que Deus nos deu para a gente brilhar. O presente que Deus nos dá é o momento para a gente parar e colocar o nosso olhar. O presente, gente, é onde o nosso coração deve estar. Eu tenho pensado muito, refletido demais sobre a palavra integridade, na questão de estar inteira, de estar completa. E é um desafio, mas é onde meu coração deve estar. Por isso a Bíblia fala, né? Olha onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Você só vai estar presente onde vai estar o teu coração. Então para pensar nisso, tá bom? E para encerrar, eu vou falar do futuro. Já falamos do passado, já falamos do presente e agora eu vou falar do futuro. Porque a gente pensa, o futuro nunca chega, o futuro chega. Às vezes ele chega rápido demais. Às vezes ele demora um pouco mais, mas uma coisa é certa, o futuro sempre chega. E uma verdade que às vezes passa despercebida é que a construção do nosso futuro ela está 100% ligada ao que a gente aprende com o nosso passado e ao que a gente se permite viver no nosso presente. Hoje, quando a gente olha, apesar de um dia nos separar, apenas um dia nos separar de 2023, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu penso assim, caramba, eu estou me preparando para o futuro. Eu estou me preparando para 2023. Porque a gente vai receber um novo ano, né? E que a gente possa levar, puxa, o que eu posso levar? Eu vou levar as boas e agradáveis lembranças do passado, como nós já conversamos. E a certeza de que tudo que eu vivo no meu presente, tudo, vai me formar, vai me firmar, vai me consolidar para eu ser quem eu sou hoje, quem eu vou ser amanhã. Porque hoje, no presente, a gente constrói o nosso futuro, a gente constrói o nosso amanhã. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, que 2023 seja um ano bom para mim. 2023 vai ser um ano com 365 dias e cada dia com 24 horas. Agora, se eu estiver em Deus, se eu estiver firmada na palavra, se eu estiver firmada nesses princípios bíblicos contidos aqui na palavra, aí sim eu posso ter boas surpresas, eu posso viver a realização dos sonhos que eu guardo no meu coração, eu posso acreditar que Deus tem um futuro de esperança para mim e para você, porque está escrito em Jeremias 29:11, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Então, quando as coisas mais acontecem comigo, não é da vontade de Deus, foi alguma coisa errada ali no meio do caminho, eu tive uma escolha errada, colho consequências. Eu tenho escolhas assertivas, eu tenho providências da parte de Deus. Os planos de Deus são infinitamente superiores aos nossos. Então pensa no que você como você está vivendo hoje. Faz uma autorreflexão. Antes de dormir ou ao acordar, o que eu tenho que deixar no passado? O que eu tenho que levar para 2023? Como é que eu estou vivendo o meu presente? Porque se eu espero em 2023 viver o que está escrito em Jeremias 29:11, que são os pensamentos de paz do Senhor e o futuro de esperança, eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero lembrar a você o que eu tenho dito em muitas lives aqui. Muitas lives. Da parte de Deus, tudo já está pronto. Todas as sortes de bênçãos estão preparadas nas regiões celestiais. Agora, eu tenho que fazer a minha parte para ir lá buscar essas sortes de bênçãos que já estão preparadas. E como é que eu busco isso? Só em oração? Não. Também em oração. Mas eu busco em oração. Eu busco quando eu medito nessa palavra e conheço as promessas de Deus para mim. Eu busco essas bênçãos quando eu ajo na direção do que Deus tem para minha vida. Eu busco essas bênçãos quando eu escolho ser a mulher que eu nasci para ser.
uma pessoa original e não uma cópia de outras cópias. Porque você não nasceu para copiar ninguém, você nasceu para ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Então todas essas ações, oração, leitura da palavra, ação, comportamento, mudanças, transformações, tudo isso nos faz buscar nas regiões celestes as sortes de bênçãos que já estão preparadas para nós. Então eu quero encerrar dizendo para você, não é 2023 que vai ser um ano bom. É você se apegar a Deus, é você buscar nele, fazer escolhas assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria, que farão você viver um 2023 de fato pleno, vivendo a vida em abundância que Deus tem para cada uma de nós, desfrutando da prosperidade. Gente, eu não ia falar disso aqui, mas eu vou dizer, aprenda a desfrutar. Hoje eu estava ali no meu momento, quando eu estou ali fazendo o meu treino, o momento onde eu fico orando, eu fico ali muito conectada com Deus, pensando mesmo em várias situações. E como às vezes a gente se priva de desfrutar. Segunda-feira eu compartilhei a minha experiência com vocês, de estar pensando no futuro quando eu deveria estar vivendo apenas aquele momento presente. E hoje eu fiquei pensando no desfrutar mesmo. Numa simples caminhada você pode desfrutar. Num momento como esse você pode desfrutar. Em todos os momentos da nossa vida. Porque Deus desfrutou. A Bíblia diz que depois que Ele criou todas as coisas, né? No 7º dia o Senhor descansou. Ele não precisava descansar, Ele não se cansa. Mas Ele descansou para desfrutar, para contemplar toda a obra da criação que Ele havia feito. E isso falou muito comigo hoje, da importância de parar para desfrutar, para viver realmente cada momento, por mais simples que seja, desfrutar. Isso é também viver o momento presente. Então eu encerro dizendo a você, busque a Deus sobre todas as coisas. Coloca o teu coração nele e faz a tua parte, busca fazer a tua parte, busca agir na direção daquilo que Deus tem para a tua vida. As pessoas falam, eu quero muito viver uma superação. Para você viver uma superação, você tem que ter uma super ação. Não existe superação sem uma super ação por trás. E eu desejo do fundo do meu coração que em 2023 eu e você possamos, criar várias super ações para vivermos superações e que a nossa superação não seja competindo com o outro, mas conosco, para que a gente possa ser a cada dia uma mulher mais transformada no poder do Espírito de Deus, alcançando tudo aquilo que Ele tem para fazer no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, tá bom? E assim eu sei que se nós fizermos escolhas assertivas, pautadas nos princípios bíblicos de sabedoria, então a gente vai realmente viver a vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha amanhã um dia 31, abençoado por Deus, cheio de boas escolhas. Quem sabe se amanhã eu não faço mais uma live para a gente falar sobre planejar 2023, mas eu quero te dizer que no meu coração eu estou com um desejo muito grande do dia 1º a talvez o dia 7, fazer com vocês um desafio para vocês assim terem um up, tá bom? Então se você quiser, me manda um direct dizendo eu quero, 100% gratuito, tá bom? Para abençoar a tua vida, vai ser a minha primícia para você, a minha primícia a Deus. Ano passado eu fiz, este ano eu fiz o Escolha o Perdão. Quem é dessa época aí sabe, foi um tempo bem precioso. E esse ano eu quero fazer algo chamado Inspiração Escolhas. Eu vou fazer 7 dias, mas você vai poder fazer todos os outros dias da tua vida e você vai crescer espiritualmente e emocionalmente, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e lembra, faça boas escolhas para você se aproximar cada vez mais de Deus, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe.